Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namaste. Ok, dando continuidade à nossa aula, né? Todos nós chegamos aqui com um cheque em branco, mas as nossas tendências já trazem mais ou menos, né? Estampado, né? Semi-estampado nos cheques aquilo que nós queremos, né? A gente veio aqui porque a gente ainda quer coisas desse mundo, essa é a verdade, né? Porque a gente só vai num lugar se a gente quer alguma coisa daquele lugar, não é assim? Então a gente veio aqui porque a gente ainda quer coisa deste mundo. Aí o pessoal me fala sobre a temporada de rituais, de música, né? Os pilgrimages, todas aquelas coisas que existem lá na Índia. E ele fala que existe, né, esses festivais lá que são tão bonitos, né? Mas tem pessoa que vai lá simplesmente porque ali eles servem arroz com o dal indiano grátis. Então tem tanta coisa ali, né, superior para ser curtido, mas existem aqueles que vão ali simplesmente por causa do ensopado de lentilhas e legumes com arroz. Eles vão lá para isso. A gente vem aqui e aqui existem coisas realmente superiores para a gente obter, mas ainda assim nós estamos condicionados a escolher o quê? Um ensopado de lentilha com arroz, né? Então, ele se refere a este festival que ocorre na Índia, no qual eles servem muitas comidas de rua gratuitamente, né? E fazem shows musicais maravilhosos, mas a maioria das pessoas ali não estão interessadas no show, na arte da música, mas na comida. Então, a mente humana, em geral, é assim, ela é mais grossa, né? Grosseira, densa, né? Ela, ela não sabe realmente escolher de modo inteligente e sofisticado. Elas, no máximo, elas escolhem os prazeres celestiais ao invés dos prazeres sensoriais deste mundo. Quando a gente ouve essa crítica, esse tipo de crítica, parece que o devoto com interesse materialista, coisa desse mundo, é até superior a esses devotos que querem, né, os paraísos celestiais, né? O Swami está falando, eu estou criticando tanto esses devotos que escolhem os paraísos celestiais, que parece até que os samsaras mundanos são superiores, né? Ele fala assim, não, ele não aborda, ele não dá uma resposta, né? Ele diz somente que as pessoas escolheram o paraíso no céu. E quando você sabe que é no céu, você sabe que você está escolhendo alguma coisa para o futuro. E como é um futuro que não pode ser verificado, né? Porque a gente não tem a possibilidade de ir lá e voltar e lembrar como é que foi, para saber se vale a pena realmente sacrificar o ganho das coisas materiais pelo ganho de um paraíso celestial, né? A gente ouve nas escrituras, né? Nas escrituras cristãs também, diversas escrituras falam sobre o reino de Deus, o paraíso. Aí o Swami diz assim, mas é um problema essa escolha, né? E de repente os sansaris são realmente superiores, porque eles são mais pragmáticos, mais, né? Porque eles, não, aqui eu sei o que eu posso obter, o que eu não posso obter, né? E aqueles samsaris religiosos, eles se tornam karma-yogis e sei, aqui eu sei que eu posso obter o quê? Shanti, né? Sabedoria, paz, né? Tranquilidade.
gratidão, né? Uma experiência de segurança relativa, né? Então, os sansaris parecem terem até mesmo superiores a esses devotos que fazem rituais porque querem ir para os paraísos celestiais, porque nada daquilo é verificável. E aí ele fala, e a primeira qualificação é que primeiro você tem que morrer. Então você faz tudo isso para ir para um paraíso celestial, mas a qualificação primária é que você tem que morrer, né? Então ele tira onda assim com esses samsaris, barguins, né? Que querem o paraíso após a morte, né? Então não parece ser uma escolha muito inteligente. Krishna vai examinar isso no próximo verso. Então vamos ver qual é o verso, que agora nós ficamos curiosos, né? Será que vale a pena sacrificar todos os prazeres deste mundo? Será que vale a pena sacrificar até mesmo a paz e a serenidade de uma mente bem resolvida através da compreensão, né, do sistema Mitya, né, do conhecimento de Ishvara Jiva Jagata, né? Será que a gente quer sacrificar tudo isso para desfrutar desses paraísos, né? Aí, no verso 21, ele já diz, como se não bastasse o fato de que a gente não sabe com certeza o que ocorre lá, porque a gente não pode verificar, a menos que a gente morra antes, né? Aqui ele apresenta, além disso, tendo desfrutado daquele vasto loca celestial, né? Aquele paraíso celestial, você esgota o seu punha e você volta para o mundo dos mortais novamente. Quando? Quando o seu punha se esgota. Assim, os buscadores dos prazeres dos sentidos, os samsaris, né, que querem coisas deste mundo físico, né? Aqueles que crescem para adotar os rituais Vedas para obterem os paraísos celestiais, né? Eles estão no mundo do limitado, no mundo do ganho daquilo que tem um início, um meio e um fim, que tem um começo e um fim, um início, uma chegada e a partida. Então, são ganhos limitados. São tanto os ganhos neste mundo. Os ganhos neste mundo podem parecer ser ilimitados, né? Vamos ver um super bilionário aí, né? Parece que agora Elon Musk é o número um, o maior bilionário do planeta. A riqueza dele é realmente ilimitada? Não. Por quê? Porque ele, como entidade corpo-mente, é limitada pelo tempo. Você vê todos esses globalistas psicopatas que estão promovendo o transhumanismo, na esperança de se tornarem cyborgs e conseguir vencer a mortalidade imposta pelo Criador, tá? Eles têm uma data de óbito já, né? Marcada, mais ou menos, né? Seja 80, 90, 100, estão morrendo também, né? Estão morrendo. Então, não importa quantos bilhões você tenha, a sua riqueza parece ser ilimitada no sentido de que, não, eu tenho tanto dinheiro, Marcelo, que eu poderia viver 10 vidas e eu não esgotaria toda a minha fortuna, né? Mas ainda assim um dia esgota e ninguém consegue voltar. Se a Mariné pudesse voltar, né, ou qualquer pessoa interessada em materialismo, né, eu junto uma fortuna. Você sabe que o antigo premier Berlusconi da Itália, ele, segundo as má línguas, né, ele, entre tantos outros bilionários, ele congelou o corpo físico dele na expectativa que amanhã a ciência permita reativar o corpo dele e o dinheiro dele, toda a riqueza dele está depositada esperando um possível retorno dele, né? Quem sabe a ciência permite o rejuvenescimento de um corpo velho, né? O corpo não está morto, ele se congela de um modo que ele permanece num tipo de um estado de coma. É caríssimo fazer isso, entendeu? Mas olha a doideira, querer obter a ilimitação, porque eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta riqueza, eu não me conformo com a mortalidade. Então tá, você congela aí, congela os seus patrimônios, não dá nada para os herdeiros, porque você é um pão duro, né, total, né? E você pensa que você vai voltar. Não, qualquer coisa que a gente ganhe neste mundo aqui é limitado, não importa o quanto bilionário você seja, né? Conhecimento é limitado. Então eu vou querer ganhar coisas do mundo celestial. E aí
Krishna está dizendo aquilo também é limitado. Mas como assim? Eu sempre ouvi dizer que eu ia ter uma vida eterna neste paraíso, do lado de Deus, e isso. Não, não, não. Aquilo é história, né, para fazer boi dormir, como a gente diz, né, Marcelo? Aquilo ali é uma chupetinha para acalmar as crianças, né? Você vai lá e volta. Mas como assim? Sim, porque é limitado. Você esgota os seus punhos e depois volta para o mundo dos mortais. A única saída é reconhecer a sua natureza imortal. Aí você obteve a imortalidade, que era já a sua natureza intrínseca, e aí você já não volta mais para esse mundo dos mortais, porque você já não tem desejo pelas coisas que são limitadas e finitas. Você obteve aquilo que inclui tudo, que é a sua natureza ilimitada. Então, a ignorância que produz os desejos por mais experiência de coisas limitadas na expectativa de obter uma sensação de ilimitação, e quem sabe, através da ciência moderna, viver eternamente como um cyborg, tudo aquilo se torna uma coisa tão infantil, tão idiótica, né, para aqueles que são sábios, né? Então, tudo que tem um início e um fim ao chegar em uma partida é limitado. E as locas celestiais também não são diferentes. Então, a princípio, parece que eles fizeram uma escolha superior, porque eles vão para esses mundos maravilhosos e dizem que, às vezes, eles ficam muito tempo lá, dependendo da conta bancária da pessoa, né? A conta kármica, quanto punho ela tenha depositado. Mas aí ocorre que, mais cedo ou mais tarde, eles precisam voltar, obter um novo nascimento, para quê? Para trabalhar, para produzir punha-papo de novo. A gente produz papo muitas vezes sem trabalhar, porque aí, se a gente não trabalha realmente, né? Aí a gente começa a trapacear o sistema, aí a gente vai produzindo papo, que é pior ainda, né? Ok, tem algumas coisas esotéricas ali, né? Que a gente já ouviu falar sobre isso, que você vai nessas locas, lá você pensa, você manifesta e imediatamente você desfruta, né? Não sei se é exatamente assim, eu não lembro da última vez que eu estive nessas locas, e de repente eu nunca estive numa loca celestial. Quem é que ia me aceitar lá, né, Marcelo? A viver aquela vidinha, aleluia, né? Cantando lá com todos os santos e anjos, né? Então aqui ele vai exaltar o Sakama Bhakti, no aspecto mais brilhante de Sakama Bhattika. Geralmente as pessoas veem apenas o aspecto mais brilhante, como ver a rosa e não ver o espinho por trás dela. E o que é esse espinho? Krishna irá descrever este espinho. Este Svagaloka é dado apenas para o Punya que foi conquistado pelo karma aqui, nesta ordem física material. Esta loca celestial, né, este prazer celestial, não é oferecido gratuitamente. Você tem que pagar a ele. Você paga com o quê? Com as suas reservas de moeda. Qual é a moeda? Punha. Você vai lá para cima, punha é a moeda. Ah, é de graça? Não, você tem que entrar aqui e pagar. Quanto você tem? Ah, vai ser só 2 semanas, Marcelo. Tá? Ah, tem tanto? Uau, então tá. Então vão ser dois séculos você vai ficar aqui curtindo, né? Todos os prazeres celestiais. Para cada miligrama de prazer, você tem que pagar com a moeda local. São os dólares celestiais, punha. E como é que você ganha esse punha? Eu tenho faço uma mutreta, né? Eu conheço a maior parte dos políticos que transacionam, né? Nessas locas intermediárias, essas locas sutis, também tem corrupção nessas locas sutis, né? Conheço, aí eu passo de modo, faço um esquema, uma, uma dobradinha não, como é que era? Rachadinha, né? E aí eu vou acumular muitos punhas, ao chegar em cima com os punhas falsos, né? E Shwara diz, nananinha não, esse sistema aqui não deixa passar nada. Nada falso passa, né? Essas leis naturais do Senhor. Né? Punha falso não entra aqui, tem que ser punha real, né?
Portanto, mais cedo ou mais tarde, a gente esgota tudo isso. Significa que um dia, qualquer que seja o punha que o levou para essa ordem celestial, acaba. É como se o seu visto expira. Oh, tem que descer. Oh, não, não quero descer, não quero descer. Então, tem que descer. Você gastou já toda a sua moeda, né? Então, aqui ninguém fica de graça, não. Você tem que ter, né? Pagar mesmo com essa moeda. Tem que voltar para trabalhar mais, produzir mais punha, se você quiser voltar aqui, né? E aí o Swami aproveita disso e faz aqueles exemplos do pessoal indiano. Aí ele fala que, ah, tudo bem, então eu saindo desta loca, eu vou fugir para uma outra loca superior. Lá talvez eu consiga, né? Porque as pessoas vão, às vezes, de uma nação para outra, obtendo visto, às vezes visto falso, né? Tentando driblar o sistema. E o homem diz, não, não, você entrou na sua loca, você vai sair dela e você tem que voltar para o mundo físico material, né? Você não consegue enganar Ishvara. Eles voltam, aí de novo ele mostra essa passagem do Mandukya, do Mundaka. Aí ele fala, agora, todo o pessoal indiano que 20, 30 anos atrás descobriram a América e começaram a ir para lá, obter trabalho, quase sempre como engenheiros, etc. E aí ele, oh, isso aqui é um paraíso comparado com a Índia, né? E aí acaba o visto de trabalho lá, e aí eles têm que voltar para a Índia. Aí o Pune se esgotou, e agora é um choque, porque você experimentou algo superior, e aí você, né, ficou habituado com o primeiro mundo, né? E aí você é mandado para o terceiro mundo, para o Brasil ou para a Índia, né? Fala, ah, não, agora eu não consigo mais porque eu me acostumei com o primeiro mundo, né? Então as pessoas se apegam a tudo isso e o Swami tira a onda dessas pessoas indianas que ficam desesperadas quando precisam retornar para a Índia. E ele elabora um pouco mais na frente sobre isso. Considerando o sacrifício e a caridade como seu objetivo mais elevado, esses tolos, devotos tolos que fazem o que fazem para chegarem a esses paraísos celestiais, ele não conhece o paraíso superior, o céu superior. Eles conhecem esses céus inferiores que são obtidos através de ações e seus resultados. E eles esgotam os punhas e depois retornam para este mundo inferior. E, portanto, você tem que voltar. E daí? E daí, se você perguntar se o problema é algum objeto que lhe dá prazer em sua companhia, saiba que esse mesmo objeto lhe causará grande dor quando você perder, quando ele se afasta de você. Qualquer objeto que te dê alegria por associação te dará a mesma quantidade de sofrimento e desprazer com a dissociação. Qualquer coisa que a gente fique preso, apegado, dependente, porque é uma fonte de prazer hoje, inevitavelmente, invariavelmente, aquela fonte de prazer se esgota aqui, neste mundinho nosso. E aquele objeto de prazer, ele se torna um objeto, mais ou menos prazer, desprazer, desprazer, aí chega um ponto que assim, pá, desassociação. Aí a desassociação, às vezes, causa ainda mais dor. Mais dor ainda, né? Qualquer objeto que a gente fique preso, apegado, dependente, porque nos dá alegria hoje, irá nos causar muita tristeza quando chegar a dissociação. A dissociação pode ser também, até mesmo através da morte, né? Da situação lá do meu irmão, sofrendo muito nos dias de hoje, porque ele não esperava que fosse tão duro para ele perder aquela companheira de 40 anos, né? Ele dá um exemplo típico da Índia: você está fazendo uma coisa bacana, assistindo um jogo de cricket, ou assistindo um filme, aí caiu a eletricidade, e aí você fica bravo, porque o jogo, né, estava no momento mais importante, né? A Índia ia vencer esse jogo com o Paquistão, e agora eu não sei o que vai acontecer. Então você fica tão violento de raiva que de repente você quebra até a televisão.
Televisão não tem culpa nenhuma, né? É a corrente elétrica na Índia. Aí ele dá o exemplo das pessoas que ficam na Índia, elas têm um visto de trabalho, elas ficam 5, 10 anos, e elas, quando estão lá, elas escrevem cartas, parece que o Swami recebe algumas cartas nas quais as pessoas criticam a Índia e exaltam a América. E aí elas vão ficando viciadas na América, como se fosse um drug addictive, né? E aí, quando eles são retirados da América, retirado daquela droga, que droga? Consumismo materialista ao extremo, é a América. Quando eles são retirados, dissociados daquilo ali, eles vão ficar sofrendo de uma doença que todo o viciado sofre, que é definida como sintoma de abstinência. É muito doloroso você perder alguma coisa com a qual você estava viciado e dependente, e agora você não tem a sua droga e dói muito. Eles voltam para o mundo de antes, que neste caso é o mundo físico material deste nosso planeta Terra, onde existem muitas adversidades e muito esforço para produzir punha. Mas nós não estamos interessados nesse tipo de punha. Nós estamos interessados, como bom karma-yogis, né, em desenvolver uma mente contemplativa, satívica, né, focada, purificada, refinada para obter o autoconhecimento e cair fora daqui. Ah, então você vai cair fora daqui, vai para onde? Eu não quero ir para lugar nenhum, cara. Eu sou a totalidade. Como é que eu posso ir para algum lugar se eu sou tudo? Entendeu? Se eu me considero uma parte pequena, separada, independente, então eu tenho espaço para me mover, eu estou dentro do âmbito de Maya. De momento que eu compreendo que eu sou a totalidade, onde é que eu vou? Eu não vou para loca nenhuma. Todas as locas existem dentro de mim, né? Então essa é a compreensão final. Você não vai para lugar nenhum. Você simplesmente compreende, reivindica que você é o princípio consciência, existência de natureza infinitamente ilimitada, no qual todas as locas aparentemente são projetadas. Todos os ganhos que nós obtemos, seja neste mundo físico material, ou seja nessas locas, segundo este verso que nós estamos vendo, são sujeitos ao tempo, início e fim, partida e chegada. Todos os prazeres materiais, mundanos, de consumo, ou prazeres celestiais, eles se esgotam, têm um início e um fim. Portanto, desta maneira, aquelas pessoas que seguem a porção ritualística dos Vedas, a porção do karma, kanda dos Vedas, elas precisam desenvolver uma determinada atitude e se tornarem karma yogis. Se elas permanecem simplesmente buscando prazeres sensoriais e segurança, né, elas são os devotos mais inferiores que existem. Elas têm desejos pelos prazeres sensoriais mundanos. E muitas dessas pessoas são religiosas porque elas fazem muitos pujas para obter o que elas querem. E quase todos utilizam esse punha e eles gastam esse punha aqui mesmo, enquanto encarnados, né? Você faz puja, você recebe circunstâncias mais favoráveis e você vai esgotando eles aqui. Do momento que você para de produzir esses rituais, esse punha, aí você para de receber os dividendos também. Tudo isso é limitado e finito. Aí o indivíduo pensa, não, eu quero ir para o céu mesmo, mas aí você acaba tendo que retornar à Terra. Você volta para esta
Buloka, a Terra, o planetinha dos bárbaros, em intervalos regulares. E por que que a gente volta para o planetinha dos bárbaros em intervalos regulares? Porque eu não me resolvi. O que que é uma mente não resolvida? Quem que pode me resolver, me responder isso? O que que é uma mente realmente resolvida? É uma mente livre de desejos e medos, desejos e aversões, né? Então, é uma mente pacificada através de compreensões de níveis distintos, né, diversos, que me permitem desenvolver o vairagya, que é o desinteresse por coisas deste mundo e até mesmo pelas locas superiores. Eu compreendi que existe algo muito mais valioso, que é a compreensão da minha natureza Nirguna Atma, e minha vida é dedicada para este ganho, que coloca fim à necessidade de todo e qualquer outro ganho. Uma mente resolvida é uma mente livre de desejos, livre de aversões e medos, né? Então, a gente volta regularmente para este mundinho nosso aqui. Por quê? Porque a gente não tem uma mente bem resolvida, a mente ainda está movida pela ignorância que nos diz a natureza da realidade é dualidade, os objetos contêm a felicidade que você está buscando, portanto, vai, corre para obter e manter. Isso só pode ser feito aqui, nesta estrutura física material, na qual nós temos instrumentos sensoriais para interagir e correr atrás de sombras, né? Correr atrás de fantasias, de conceitos que jamais irão entregar aquilo que a gente está buscando. A gente está buscando segurança, pacificação, satisfação, gratidão pela experiência, pela oportunidade, e no final das contas já deu, né, Marcelo? Já deu. Portanto, ida e volta. Isso é chamado de autobiografia de um samsara. Agora o Swami, ele é criativo, né? Ele coloca essa analogia, autobiografia, né? Autobiografia, em geral, são livros chatos, né? Porque é uma pessoa contando a sua história de vida, né? Eu odeio ouvir pessoas contando a história de vida, né? Porque quase sempre é tão infantil, né? Aquela descrição egóica do que eu fiz, o que eu obtive, o que eu experimentei, olha só, e passei por isso, e sofri isso e aquilo, me levantei. A autobiografia é uma coisa realmente infantil e chata, né? E aqui ele chama de se ir e vir neste mundo do planeta dos bárbaros, subir numa loca, voltar, subir, voltar, subir, voltar, é a autobiografia de um samsari, porque no mundo nada mais é do que uma interação de estímulo e resposta que nos, né, nos conduz aqui e ali, fazendo ações para obter um retorno, que é um resultado. Então, ele chama tudo isso, esse ir e vir ao planeta dos bárbaros, como autobiografia de um samsari. Tem a chegada, tem a partida e tem a chegada. Foi embora, aí subiu, o cara deixou o colo, morreu, vamos chorar que nada, o cara se livrou desse planetinha dos bárbaros, mas temporariamente. Temporariamente, né? Mas se livrou. Tem pessoal, pelo menos agora ele está no paraíso, eterno, eterno paraíso, na presença de Deus, porque ele se entregou, ele confessou os pecados, ou aceitou que Jesus pagou por todos os nossos pecados, etc, etc. Ah, não, a pessoa foi, mas ela volta, chegada e retorno, partida e retorno, né? O verso seguinte, 22, aquelas pessoas que me veem como não diferente delas oferecem devoção, adoração ao habitar em mim. Eu cuido do yoga e do kshema daquelas que são sempre firmes. Esse é um verso muito famoso, e às vezes eu cito porque um aluno meu, no passado, mencionou isso uma vez, anos atrás, quando eu estava expondo esse Gita, mas sem as transcrições do Swami Paramarthananda,
Eu estava usando simplesmente os versos traduzidos do Swami Dayananda, e aí eu fui me inventando, né, me improvisando, e era tudo uma outra coisa, porque eu não tinha nem a experiência, nem o conhecimento das escrituras que eu tenho hoje, né? Mas esse é um verso famoso porque ele diz: aquelas pessoas que se voltam para mim e compreendem que eu não sou diferente delas, elas oferecem a devoção delas a mim e elas vivem em mim como eu mesmo, em Brahman como Brahman, habitam em mim como mim mesmo, né? Portanto, eu cuido, né, daquilo que elas precisam ganhar e aquilo que elas precisam manter, porque elas são firmes nesta compreensão da unidade entre eu, Paramatma, e eu, o Jiva-Atma, o eu mesmo, tá? Então, o significado é eu vou cuidar do seu ganho e da manutenção do seu ganho, né? Então, na época, esse meu aluno disse, como é que eu faço agora? Eu estou botando a minha mente totalmente nessas escrituras, nos ensinamentos, né? Estou já propagando um pouco, tentando compartilhar isso com outras pessoas. Eu não quero nem mais trabalhar. Minha esposa está, né, reclamando muito. E por quê? Porque as contas estão acumulando. Estou com contas atrasadas para pagar. E eu estava contando que Ishwara ia cuidar do meu ganho e da manutenção do meu ganho. Ganhar e manter as coisas, né? Porque eu estou firme, né? Então, parece ser uma contradição, porque a gente, a menos que a gente compreenda realmente, né, o contexto e o significado profundo desses versos, né, e compreensão essa que neutraliza possíveis aparentes contradições, a gente fica meio confuso, como ficou esse meu aluno na época, né? Então, nesses versos anteriores, o Krishna falava sobre o Sakama Bhakti, agora ele mudou a direção, está falando sobre o Niskama Bhakti mais elevado, aquele que se reconheceu no Atma, né? No Atma de Brahman, no Atma de Nirguna Krishna, como o Nirguna Atma. Eles são tão firmes, então eu cuido delas. Tudo que elas precisam, eu vou prover, e o que elas precisam manter, eu também vou cuidar de tudo isso, né? Agora ele fala sobre esse Bhakta mais superior que existe, né? É um versículo, um verso muito importante. Bhagavan fala sobre o devoto intermediário, o Niskama Bhakta, devoto sem interesse materialista, para quem Deus não é um meio para as coisas, mas Deus é um fim por ele mesmo, né? Ok. Quando Deus for um fim, o amor de Deus será superior, naturalmente. Você sabe por quê? Porque se você estudar a sua mente ficará obcecada apenas com o fim. Então, se você ama alguma coisa por um fim, a mente está mais focada no fim. Ele dá alguns exemplos disso, né? Uma viagem, né? De avião, você está pensando assim, quando eu chegar lá no Havaí, eu vou curtir isso e aquilo. Ah, mas você está aqui no aeroporto, mas a minha mente já está lá. Eu estou interessado no fim de toda essa jornada, né? Então, a pessoa que viveu a vida mantendo a mente sempre neste fim, que é Deus, né? A compreensão da natureza de Deus, é uma pessoa que eu vou cuidar dela. Eu não apenas ao viajar, qualquer coisa que você queira, construir uma casa, você fica pensando sempre quando a casa estiver pronta, quando tiver terminado todo o processo com o empreiteiro, etc, etc, né? Você não fica interessada na empresa que está construindo, você está interessada somente na casa pronta. Você está obcecado, absorvido no final. Da mesma forma aqui também, no caso deste Bhakta, ele faz todas as transações mundanas, mas ele está sempre pensando em Ishvara no fundo da sua mente, né? Este é o objetivo final, a compreensão da minha natureza com Ishvara, idêntica a Ishvara. Esta compreensão da identidade entre Jivatma e Paramatma é chamada moksha ou libertação na linguagem vedântica. Isso também é chamado de
tivra mumukshutva, desejar ardentemente a libertação. Na linguagem Vedântica, isso também é chamado de Jijnatsu Bhakti, a devoção que considera Deus como o fim, o meio e o fim, na linguagem do sétimo capítulo, né? Então, por que, no final das contas, que Deus irá cuidar de tudo isso? Porque, como nós vimos antes, uma mente resolvida, uma mente pacificada, que a princípio nós pensamos seja possível somente através dos ganhos e da manutenção dos nossos objetos de desejo mundanos, né? No nível mais elevado, mais sábio, esta resolução, né? Ela é possível como um estado de espírito, um estado mental, e pode ser até mesmo de um sannyasi, um sadhu que não possui nada, mas ainda assim ele colocou a mente em Deus, ao ponto de compreender a sua identidade em Deus como Deus, a única fonte real de segurança, paz e satisfação. Ele transcendeu até mesmo a resolução mental através da compreensão do relacionamento triangular entre eu, Ishvara e o mundo. Shvara Jiva Jagata, o modelo triangular. Ele transcendeu, ele passou por aquilo como bom Kama Yoga e se tornou um Yani Yoga e compreendeu o modelo binário. Eu sou Deus, o mundo é Mithya. Eu sou Satya, o mundo é Mithya. Eu sou Satya, a única realidade. Eu sou um sem nada além de mim. Tudo isso é uma projeção que ocorre dentro de mim. Portanto, eu não tenho nada para o que me preocupar. Eu coloquei a minha mente, dediquei todo o meu processo de vida para compreender estas declarações finais dos Vedas, né? Declarações de identidade. Eu me entreguei neste processo e agora eu desfruto de tudo aquilo, né, que eu preciso haver e manter. Por quê? Tudo isso é uma questão de estado de espírito. Não significa dizer, você pode fazer uma lista enorme de objetos de desejo e eu vou cuidar que você tenha eles e eu vou cuidar que você não os perca, né? Não os perca, né? Perder. Às vezes eu fico confuso com a gramática dos verbos brasileiros. Então, no final das contas, é um estado de espírito, esta paz, esta resolução, esta confiança, essa tranquilidade, que somente é possível através da profunda compreensão da natureza, primeiro de Saguna Deus e depois de Nirguna Deus, como eu mesmo. E não somente isso, se o indivíduo tem um karma que requer muita interação, porque tem família, filhos, etc., o indivíduo, tendo compreendido o relacionamento Ishvara Jiva Jagata, né, a ciência de Mithya, ele sabe que é melhor não abrir mão daqueles papéis e permanecer, né, permanecer dentro daqueles papéis, né, fazendo o seu Dharma, né, mas ainda assim, aquilo ali, no fundo, no fundo, é o desejo da total compreensão deste relacionamento triangular que conduz à compreensão binária: eu sou a consciência, eu sou Brahman, eu sou Deus e esse mundo é Mithya. Então, tudo isso ocorre independentemente do que a gente precisa fazer, né? Ishvara diz, fique tranquilo, porque tudo que eu der para você, que eu te entregar, como parábara, entendeu? Serve um determinado propósito. Tenha confiança que tudo isso serve para, se você aprender, desenvolver, crescer, obter o autoconhecimento e compreender a sua identidade em Deus como Deus, Nirguna Deus. Portanto, a absorção no Senhor, a absorção em Deus, a absorção em Ishvara, em Brahman, não significa negligenciar os deveres familiares, os deveres kármicos de uma pessoa, né?
Krishna não está falando sobre simplesmente todos devem se tornar sannyasins e abandonar a família, trabalho, a sociedade. Não, alguém tem que trabalhar, alguém tem que manter essa engrenagem funcionando. Mas se você souber lidar com todas essas interações, né, a partir de um ângulo de compreensão, né, da natureza nirguna Deus, do seu relacionamento com Saguna Deus também, né? Então você vai poder passar por tudo isso, né, e crescer, desenvolver e o sentimento de que você é a única fonte de segurança. Primeiro, Saguna Deus é a única fonte de segurança. Por quê? Porque eu compreendi que eu não tenho controle, então eu coloco toda a minha confiança nele, sabendo que até mesmo os parábadas desfavoráveis servem um determinado propósito. Mal que seja, é para exaurir, esgotar um pouco dos meus papas, eu aceito isso, tudo bem, estava precisando, né? Então, já isso já vai realmente, né, resolvendo a mente do indivíduo. Esta é a minha ambição na vida, é o crescimento espiritual. Isso deve permanecer no subconsciente todo o tempo e, portanto, se o seu objetivo for esse, né, a sua mente lá no fundo permanecerá ocupada com esta visão. E aí você vai dedicar as suas ações do dia em dia a mim, a Brahman, Saguna Brahman, no caso daqueles devotos intermediários, né? Já os Niskama Bhaktas mais elevados, você vai dedicar as suas ações a quem? A você mesmo, né? Porque você é o devoto não dual, aquele devoto que compreendeu que só existe você. Portanto, a sua devoção é para consigo mesmo, né? Que é a totalidade, a essência da totalidade de tudo que existe projetado naquilo que é você mesmo. Yoga, nesse sentido, significa o quê? Adquirir, obter, ganhar, né? E Ksema significa manter, né? A gente sabe que ganhar é uma coisa, depois de manter, né? As pessoas ganham e perdem coisas desse mundo o tempo todo, durante a vida, antes de deixar o corpo, quando a gente perde tudo, né? Que foi alcançado através do corpo, tudo que é materialista, né? Mas a gente mesmo, durante o processo, a gente vai ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. E é manter, proteger o que você já ganhou. Não, o que eu ganhei eu não quero perder. Então tenta não perder. Não, não, eu vou botar tudo debaixo do colchão. Cuidado que o pessoal rouba o colchão com tudo que está dentro, né? Ah, não, então eu vou investir tudo no mercado imobiliário. Cuidado que até o mercado imobiliário colapsa de vez em quando. Ah, mas cuidado, não, mas não adianta, porque a inflação vai comer todo o seu dinheiro. Ah, então tem que apostar nas bolsas de valores. Cuidado, cuidado, porque as pessoas perdem do mesmo modo que ganham. Quando eu vivi 15 anos nos Estados Unidos e teve um momento que eu falei, eu também quero ser um milionário americano aqui. O dono do depósito onde eu tinha os meu estoque de vinhos, ele era muito materialista e ele tinha sido um multibilionário do Canadá, mas perdeu tudo. E ele me dizia, Naga, manter, proteger e manter os seus milhões é mais difícil do que obter. Eu ficava assim, não, esse cara vacilou. Ele tinha que ter, né, protegido melhor a riqueza dele, né? A gente passa a vida inteira tentando buscar coisas limitadas, né? Sabe, sem nos dar conta de que existe algo superior e é o único ganho que jamais pode ser perdido, porque não é um ganho de algo, né, que você vai obter, é um ganho daquilo que você já é em sua real natureza. É um ganho de uma compreensão que irá transferir a sua identidade
do corpo limitado para a consciência infinita e ilimitada. Este é o único modo de a gente sair desta roda do samsara, com início, meio e fim, de ganhos e perdas, ganhos e perdas. Quando a gente volta aqui, um bebezinho, a gente perdeu tudo, a gente chega aqui de mãos abertas, e aí a gente chega chorando, oh, não, de novo, vou começar tudo de novo. Por isso que as criancinhas choram quando elas abrem os olhos. Hum? Aqui ele fala uma coisa. As pessoas vivem essa vida mundana, samsari, medíocre, trabalhando 5 dias por semana, sem nenhum objetivo realmente espiritual, simplesmente pensando em obter e manter, consumir coisas deste mundo material. Eles vão consumindo, gastando, né, toda a sua energia vital nessa busca, né? Aí chega no fim de semana, é o weekend, weekend, weekend em inglês é week, né? A fonética é idêntica, né? A pronúncia é idêntica, muito embora como se diz? A palavra seja escrita diferente, né? Weak com A e A significa doente, né? Fraco, não doente, fraco. Então, eles ficam weekend, né? Eles ficam enfraquecidos, né? O Swami gosta de fazer piadinha usando as palavras assim. Então, eu lembro disso quando eu era um samsari miserável, sofria tanto, trabalhava de terno e gravata no início da minha carreira, que eu joguei para o alto, e chegava na sexta-feira, na quinta-feira eu já começava a sentir um pouco de pria e de moda, tá chegando o fim de semana, né? Aí, sexta-feira, eu nem conseguia trabalhar, porque eu chegava de manhã no escritório já pensando em sair mais cedo para ir para a balada no fim da sexta-feira, né? Tarde ou noite, né? Então, é aquela vidinha miserável, né? Por quê? Porque eu não compreendi o propósito real da vida, né? Eu não sabia que existiam valores superiores que iriam me transformar, não tinha nenhuma ideia a nível consciente. Inconscientemente eu tinha um senso disso tudo, porque eu joguei tudo para o alto, joguei tudo aquilo para o alto. Então elas vão ficando mentalmente, intelectualmente enfraquecidas, elas não desenvolvem o búdio, o intelecto, e elas são incapazes até mesmo de compreender as escrituras, né? Porque o intelecto atrofiou. Ah, mas são pessoas que leem muitos livros, mas elas leem novelas que não requerem o intelecto. Você pode fazer leitura que não envolve o intelecto, é simplesmente uma historinha comum que você vai lendo para se distrair. Então, essas pessoas que vivem sem o búdio, sem o intelecto, assim você perderá tudo que você obteve, porque você precisa de um grande intelecto para obter aquilo que você não obtém, porque já era seu, portanto você não pode perder, mas você precisa desenvolver o Budi. Assim você vai de segunda a sexta, passa pelo final de semana, no domingo já vem aquela deprê, porque depois do domingo você lembra que na segunda já está chegando. A luz do dia, a escuridão, o crepúsculo e o amanhecer, o inverno e a primavera vêm e vão. O tempo passa e a vida desaparece, mas a tempestade do desejo nunca vai embora. Então, Bhaja Govindam, Adi Shankaracharya. Todo dia nós passamos pela luz e a escuridão, o crepúsculo, né? O amanhecer, né? O inverno e a primavera, todas as mudanças que existem no nosso meio ambiente, que vêm e vão ciclicamente. E assim a vida passa. A energia vital da vida do indivíduo é consumido até que a morte chegue. Mas a tempestade do desejo nunca é destruída, porque ela é retida no corpo sutil que se recolhe no causal para obter um outro instrumento de realização dos desejos. Tempestade
da ignorância do desejo. É imortal, não, não é totalmente invencível, ele pode ser destruído através da compreensão do conhecimento, como exposto nos Upanishads. Tempestade do desejo que nos traz de volta, de novo e de novo. Aí o Swami aqui, ele revela mais especificamente, eu sabia que isso aqui já tinha uns 20 anos, eles estavam, essa passagem do capítulo 9 faltavam alguns dias ou semanas para terminar o século XX. Ele fala, a vida é assim, passa rápido. Yamadharma Raja, o Deus da morte, né? Está sempre ali do lado, nos esperando, e a gente nem se dá conta. Krishna nos diz aqui, você precisa cuidar de yoga, de aquisição e de ksemaha, preservação, mas somente até um certo ponto. Que ponto? O ponto mínimo necessário para que eu possa fazer o trabalho que realmente irá me libertar de tudo isso. A menos que eu queira ser um sannyasi e morar num ashram desses por aí, né? Não, não, mas eu gosto do samsara, eu gosto de correr atrás para ver, e depois eu gosto de fazer esforço para preservar, né? Eu sou um samsara feliz, tudo bem. Saibam que Punha Papas estão sempre de mão dadas. Depois do prazer vem sempre o desprazer, e depois do desprazer vem algum prazer de novo. Segurança e satisfação perfeita não existe entre os seres humanos samsaris. Nada deste mundo irá proporcionar esta segurança. A vida por si é instável e absolutamente insegura. O corpo físico é vulnerável. Você pode cair e morrer a qualquer momento, ou pode receber um, um problema, né? Um neurisma cerebral, um ataque do coração, ou um piprocô qualquer, né, Marcelo? E aí a gente, pum, a gente deixa esse corpo e deixa esse mundo. Aí ele faz menção de um exemplo muito relevante do ponto de vista político, né? Ah, sim, não, não, mas o presidente ou o prime minister, ele é cercado de segurança, mas quem sabe, nos dias de hoje, tudo é infiltrado, né? Os inimigos se infiltram, aí o prime minister, o primeiro-ministro é assassinado pelo seu próprio segurança, né? Aí o que que você vai fazer? Não existe segurança. É um mito. A segurança nesta vida é o maior mito que existe. Portanto, entregue-se ao ilimitado, Senhor, na medida do possível, faça isso. Pense nisso o tempo todo. Bhagwan cuidará sim. Não significa que não devamos fazer a nossa parte. Tudo que é humanamente possível eu preciso fazer. E tudo que adquiro a sensação de insegurança, se eu não tiver apoiado em Deus. Se é suficiente ou não, inflação, babá, nada disso é suficiente. Não existe segurança. De novo, usando o exemplo do meu irmão, ele ganhava muito bem, ele fez um pé de meia, e agora uma coisa ou outra, um problema ou outro, a Petrobras cortando isso, cortando aquilo, a esposa doente, depois de anos lutando, gastando um dinheirão, agora tudo aquela projeção, eu tenho dinheiro por outros 30 anos, né? Já não é válido. Já não é assim. Não existe segurança. Você pode ser um engenheiro que sabe calcular tudo isso financeiramente, né, Felipe? Não existe realmente segurança. A gente sabe, não existe segurança nenhuma. A única segurança é você. Mas existe segurança. Não existe segurança no mundo. Existe uma certa segurança em Saguna Brahman e existe uma segurança
absoluta e nirguna Brahman, porque é o seu próprio Atma, seu próprio ser, a única realidade. Quando existe só um sem o segundo, você não pode nem mesmo conceber a ideia de que alguém possa te apunhalar pelas costas, porque só existe você, né? Se existem dois princípios, duas entidades, existe o potencial para quê? Para desacordo. E se tiver desacordo, uma entidade pode apunhalar a outra. Mas se eu transfiro a minha identidade para a consciência não dual, a única realidade, então eu relaxo, porque eu sei que ninguém pode me apunhalar por trás, tá? Ninguém pode me trair. Mesmo que você tenha obtido muitas coisas desse mundo e tenha conseguido reter, manter, multiplicar através dos seus investimentos, não, fique tranquilo, você vai morrer de qualquer modo e vai perder tudo no final, né? Portanto, por que que eu deveria desperdiçar minha vida com todos esses ganhos que serão perdidos no final? Portanto, cuide, né, da aquisição e da manutenção, mas moderadamente, o mínimo indispensável até um certo ponto, e coloque a sua mente no Senhor. Ah, não, mas estou preocupado. Por que que você está preocupado? Porque eu já estou com quase 50, né? E quem é que vai cuidar da minha velhice, né? Esse é um pensamento que passa, né, na mente de quase todo mundo. Quem é que vai cuidar da minha velhice, né? É um indivíduo que realmente se tornou um sábio, ele jamais pensa nesses termos, ele tem uma confiança sem pensar em nada disso, sem pensar em nada disso, vivendo a cada dia sabendo que nada pode realmente me afetar, porque eu sou de natureza purnativa, né? Se amanhã tiver uma situação de grande adversidade, né, no qual não exista talvez nem coisa para comer, né, eu me preparo um pouco aqui, ali, tudo bem, a mim, tá? Quando chegar a hora de deixar esse corpinho velho, né, que seja bem-vindo àquele momento. O Nisargadatta Maharaj costumava falar um pouco sobre isso, né? Que quando ele estava contemplando que estava chegando a hora dele, um câncer brabíssimo, né? Que ele teve, ele falava, né? Que é um momento de grande êxtase. Ele tinha todas essas conotações experienciais, é um momento de você olhar através da lente do instrumento de experiência, né? E dizer o último Arrivederci, até logo, nunca mais, né? É a última olhadinha que você vê este mundo, né? Finito, né? Porque já deu, cansei, não quero mais, né? Ele fala, é um momento de grande êxtase você vê aquele último momento e dizer, arrivederci. Ninguém é confiável, nada é eterno. As pessoas, no final das contas, elas não servem como um apoio válido, você acaba sendo derrubado, as pessoas vão nos deixar, elas vão nos deixar. Você sabe disso, você já experimentou pessoas que vêm e vão na sua vida que você sabe que você não pode confiar? E aí o Swami traz aqui um inquiry, né, uma investigação interessante. Ah, e todo mundo falando assim, você tem que se voltar para Deus. Será que Deus é realmente confiável, né? Será que, já que nada nesse mundo é confiável, será que Deus é confiável, né? E a gente vai ver o que que o Swami nos diz a respeito disso, se Deus é realmente confiável ou não. Aí a gente, assim, pode chegar à nossa própria conclusão. Alguma coisa mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê.